Olá, bem-vindo a mais uma aula de liderança e hoje o nosso tema é planejamento a longo prazo. Considero essa habilidade muito importante na liderança e se você deseja crescer como líder, então preste bastante atenção nessa aula e não somente preste bastante atenção, mas recomendo também que você busque mais textos, leituras, fazer leituras com relação a essa questão de planejamento a longo prazo, pois é uma habilidade que deve pertencer a todos os líderes. Pois bem, o texto que nós temos por base é Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. E o que diz o texto? Diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus apresenta nesse texto seu plano futuro para a salvação. Veja, lá no Antigo Testamento, no primeiro livro do Antigo Testamento, nós temos um plano, um planejamento, uma estratégia, um plano divino para a salvação que se estabeleceria em Jesus. Esse texto é uma referência a Jesus Cristo. Se você ler a lição da Bíblia do Executivo, você vai perceber lá os links que ele constrói desse texto com Jesus Cristo e a questão do planejamento. É muito importante isso, é muito relevante que você seja um líder capaz de planejar a longo prazo. Olhar para o futuro precisa ser uma característica do líder. Todo líder precisa ter essa capacidade de olhar para o futuro. Não apenas para o momento em que vive, não apenas lutando, enfrentando as situações ou dando conta das situações, das demandas que lhes são apresentadas dentro do presente, do momento presente. Mas também ter essa capacidade de alçar voo e olhar, ver para além daquilo que ele está vivenciando e se planejar para essas questões, para essa visão que ele tem tido a respeito do futuro. Deus fez de tudo para que a história da raça humana fosse destinada à salvação. Então esse plano de Deus é maravilhoso, é o plano que nos alcança, é o plano que nos salva, e nós temos aí esse grande exemplo, mais uma vez, o privilégio de estudarmos liderança através da Bíblia é esse, de nós termos um grande exemplo, que é o nosso Deus, que não só é nosso exemplo, mas também nos ajuda para que alcancemos essa condição. O líder deve ser capaz de olhar para o futuro e conduzir sua equipe nos melhores rumos possíveis. Então, esta é a missão do líder. Precisa estar um passo à frente, precisa conseguir enxergar para além do contexto presente, para que ele consiga conduzir aquela equipe para os melhores rumos possíveis. Lições, então, de Deus sobre o planejamento a longo prazo. Nós vamos ver algumas lições aqui importantes. Como eu disse para você, se eu não disse, me perdoe, vou dizer agora, a proposta aqui é extrair questões mais práticas das lições nesse momento. Existem subdivisões da Bíblia do Executivo, são lições que tocam mais ao coração, que falam à nossa alma, que nos ensinam, são inclusive aplicações de questões tão importantes da Bíblia à nossa vida. Mas nessa questão das habilidades, eu quero dar a você aqui uma explanação, não desmerecendo de forma alguma os contextos que tangenciam a nossa alma e a necessidade que nós temos de uma vida diante de Deus, mas dar a você aqui contextos mais práticos com relação a isso. Então, todo olhar tem essa buscar questões práticas dentro daquilo que é apresentado na lição. Nós vamos ler um texto, Isaías capítulo 37, versículo de número 26, que diz o seguinte: você não soube que há muito eu já o havia ordenado, que desde os dias da antiguidade eu o havia planejado, agora eu o executo. Mais uma vez aqui eu reforço para você esta presença de Deus dentro desse contexto de planejamento a longo prazo. Então, nosso Deus é um Deus que planejou tudo. Então, nós temos aí um excelente exemplo e uma razão para que também tenhamos uma vida planejada. Vou apresentar outras razões para você, mas é muito importante que você entenda a importância do planejamento. Porque existem pessoas que têm uma visão de que eles devem deixar a vida seguir, devem deixar a vida apresentar os seus rumos, as suas soluções. E este não é definitivamente um modelo aplicado por Deus em toda a Escritura Sagrada. Então, como somos imitadores de Cristo, precisamos entender a importância do planejamento. Cristo esteve ao longo de toda a história,
nesse planejamento de Deus, é importante nós entendermos o planejamento de Deus. Deus é aquele que planeja, Deus é aquele que executa. Nós lemos isso aqui em Isaías 37, versículo 26. Você que está me ouvindo precisa ser alguém que planeja, você precisa ser alguém que executa. O seu planejamento deve ser um planejamento a longo prazo. A expressão de planejamento a longo prazo é talvez uma forte forma de combatermos a ansiedade dos resultados. Pensar que existem coisas que nós vamos estruturar hoje, nós vamos nos organizar hoje, nós vamos planejar para uma longa data à frente. E isso é importante porque existem pessoas que não conseguem pensar além do momento que vivem. Muito que fazem é pensar na semana seguinte. Então, planejamento a longo prazo é uma característica da liderança. A liderança precisa ter esse entendimento, essa compreensão, que existem coisas que vão ser planejadas numa extensão de tempo maior, até para que essas coisas sejam mais bem feitas, sejam mais bem executadas e possam produzir resultados melhores. Então é importante essa consideração. Por isso eu falo que não existe liderança sem que a pessoa considere o planejamento a longo prazo. Então, se você receber uma proposta para resolver uma situação, obviamente existem situações que precisam ser respondidas, demandas que precisam de respostas rápidas. Mas existem também situações, digamos que você, eu vou colocar aqui um contexto só para ilustrar, você seja um profissional liberal e alguém lhe chame, por exemplo, para dar conta de, você é um pintor e precisa resolver uma questão de infiltração, uma parede fica ali úmida e está danificada e precisa ser pintada. Aquela pessoa diz assim, não, faz alguma coisa aí que eu preciso ajeitar essa questão. Você, diante da demanda e da necessidade daquela pessoa, pode colocar aquilo ali em ordem, dar um aspecto melhor, mas precisa entender que aquela situação está para além de uma intervenção rápida. Precisa também de um planejamento maior, talvez uma questão que esteja acontecendo atrás daquela parede, alguma situação mais complexa que precisa ser tratada numa extensão de tempo maior. Então, precisa-se haver essa visão, esse entendimento. E talvez você, na sua simplicidade, você pode aceitar a demanda apresentada, mas pode também apresentar um plano a longo prazo para que aquilo seja solucionado ou minimizado, para que aquele trabalho não seja recorrentemente refeito. Então está aí uma ilustração simples, isso se aplica em outras questões, outras situações. Então nós precisamos ter um olhar a longo prazo, até dos impactos que isso vai produzir em outros grupos depois do nosso, tá bom? É importante, nós falamos isso já em aulas anteriores. Vamos falar um pouquinho aqui de 3 coisas importantes que a gente pode perceber em Isaías 36, 26. No texto lá de Isaías 37, 26, você que tem a Bíblia do Executivo, tem lá um texto do autor das recomendações, o autor que faz os comentários da Bíblia do Executivo, tem lá um texto, eu tirei 3 pontos importantes desse texto lá. Primeira coisa que nós precisamos ter é consciência das ações. Nós precisamos ter esse entendimento da consciência das nossas ações, daquilo que nós fazemos. A segunda é a intencionalidade das ações. Então, a pessoa que tem planejamento ou está dentro desse entendimento de planejamento a longo prazo, ela não só tem a consciência das suas ações, as suas ações são feitas e ela pensa naquilo que ela está fazendo, ela está de fato comprometida com aquilo que ela está fazendo, ela não está fazendo por fazer, porque ela sabe das consequências, daquilo que pode ser produzido através daquilo que ela faz. Então, todas as suas ações têm uma intenção, a intencionalidade das ações. Isso pode ser resumido na palavra propósito. Projeto também, né? Propósito. A pessoa precisa ter propósito. É importante que haja propósito. Isso fala de intencionalidade das ações. E um outro ponto que eu tirei daquele texto é entendimento dos tempos. Entendimento dos tempos. E uma série de versículos que eu trago para você aí, que o autor vai apresentar lá, são versículos importantes. Eu recomendo as suas leituras. Jó 42, 2, João 12, 27, Filipenses 3, 11, 2 Pedro 3, de 8 a 10, Romanos 8, 28 a 30, Romanos 9, 11. Essas 3 coisas
eu quero que você guarde no seu coração aí, são importantes para que se execute um planejamento a longo prazo. Consciência das ações. Consciência das ações. Então, volto aqui àquilo que eu disse inicialmente. Muitas pessoas vão deixar a vida acontecer, a vida levar. E isso vai mostrar uma ausência de consciência nas ações. Isso vai mostrar também uma ausência de intencionalidade nas ações. Uma ausência de propósito naquilo que se faz. O líder não pode só despejar sobre os seus liderados ações a serem feitas, mas é importante que haja propósito em cada ação realizada ali. E isso precisa até mesmo ser comunicado aos liderados para que haja maior engajamento, para que eles participem de coração naquilo que estão fazendo, entendendo qual é a intenção daquilo que está sendo feito. E o entendimento dos tempos. Qual é o tempo? Qual é a hora? Qual é o momento? Então, é importante esse entendimento para que a gente consiga estabelecer essa habilidade, ou fazer acontecer essa habilidade em nós, ou desenvolver, melhor dizendo, essa habilidade de planejamento a longo prazo na nossa vida. Vamos lá. O planejamento, obviamente, a longo prazo, ele vai exigir de nós o quê? Disciplina. Precisa haver disciplina. Se não houver disciplina, dificilmente uma pessoa vai conseguir desenvolver a habilidade de planejamento a longo prazo. Então, o planejamento a longo prazo exige de nós disciplina. Vamos ver aí o que temos aqui nessa lâmina. Uma vida dirigida só pela espontaneidade, embora seja importante tê-la, né, em muitos contextos, pode ser desastrosa. Então, uma vida dirigida só pela espontaneidade pode ser desastrosa. O autor não vai dizer aqui que a espontaneidade é algo ruim. Pelo contrário, ela tem o seu lugar, ela é importante. Ter uma capacidade de uma espontaneidade é algo que se aplica em muitos contextos e tem o seu valor em muitos contextos. Mas quando a vida é essencialmente dirigida pela espontaneidade, essa pessoa, então, é uma pessoa, segundo o autor, desastrada. E eu terei de concordar com ele aqui. Porque a intencionalidade, né, a espontaneidade, ela se contrapõe àquilo que nós falamos no slide anterior aqui, que é a intencionalidade das ações. Então, a pessoa vai deixando a vida seguir, e essa pessoa, então, ela vai vendo, vou colocar entre aspas aqui, alguns desastres acontecendo nos seus contextos. Por quê? Exatamente porque adotou um estilo espontâneo de vida. Então, ela perdeu ou não quer abraçar essa habilidade de planejamento a longo prazo. Então, percebam aí a importância desse planejamento. Então, se você amanhã ocupa uma posição de liderança, se você, por exemplo, isso é uma coisa que eu, como também conselheiro, como quem frequentemente está aconselhando pessoas, eu às vezes percebo pessoas que vão deixando a vida seguir, sem um mínimo de planejamento. Não planejam absolutamente nada. E os anos vão se amontoando um sobre o outro. Então, isso é um problema. Por quê? Essas pessoas, eu vou dizer isso para você e talvez você consiga concordar comigo olhando à sua volta ou percebendo isso talvez em você. Chegam numa altura da vida e começam a reclamar muito. Começam a reclamar da sua má sorte. Nunca planejaram nada e, a despeito até mesmo, se defendem atrás de uma visão espiritual, dizendo que Deus está cuidando da vida delas, de que elas... e de fato eu creio nesse cuidado de Deus, mas esse cuidado de Deus não nos isenta dessa postura de planejamento. Então não pensam no futuro, não consideram o futuro, não consideram, como eu disse aqui, entendimento dos tempos. Existe aí um tempo talvez de menor capacidade de produção, naquela área que você trabalha e se dedica, às vezes você precisa pensar que nem sempre você dará conta daquilo na proporção que é exigido, e você precisa se planejar, precisa se organizar para chegar lá e enfrentar aquela situação, lidar com aquela demanda de uma maneira inteligente, planejada. Então, é muito importante isso. Então, a vida espontânea, ela é desastrosa. Se você é dessas pessoas que tem deixado a sua vida seguir, vai seguindo, vai levando, não planeja nada, ano após ano, você não vê mudanças ao seu redor, na sua própria vida, eu acredito que você já deva estar entrando aí na fase da murmuração, da reclamação,
da postura de culpar alguém pela sua má sorte. Então, é muito importante. Todo líder precisa ser um líder que consegue planejar a longo prazo, consegue pensar no futuro. Aí eu vou ler um texto com você, Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 8. Olha o que diz esse texto. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Então o autor coloca uma coisa muito interessante. O reino animal, por instinto, ele planeja. Ao exemplo da formiga e outros animais, que através do instinto já traz consigo uma capacidade de planejamento dada por Deus. Agora pense no homem, na sua capacidade cognitiva de pensamento, e como este homem que consegue pensar, raciocinar, organizar seus pensamentos, passado, presente e futuro, não se projeta num planejamento a longo prazo. Então, é uma fatalidade de fato, principalmente um líder. Eu acho que todos deveriam se planejar a longo prazo. Todos deveriam. Dentro de um contexto como o nosso país, por exemplo, onde o planejamento do futuro, para muita gente, passa por aquilo que o governo pode lhes dar, isso é um problema. Acredita-se, então, a pessoa deixa de planejar e atribui ao Estado a responsabilidade desse planejamento. Eis a razão por que nós temos aí a dedução de impostos, alguns impostos referentes àquilo que pretendemos receber lá na aposentadoria ou quando terminarmos o nosso ciclo de trabalho. Então, algumas pessoas terceirizaram essa responsabilidade de planejamento. Mas quando chegam lá, às vezes, aquilo que recebem não é suficiente para as demandas daquele momento. Então, é interessante, mesmo recebendo, mesmo tendo essa terceirização do planejamento, é importante também que o planejamento se estabeleça. Então, para mim, todas as pessoas deveriam ter a capacidade de se planejar. Infelizmente, nem todas conseguem. Mas se nem todas conseguirem, pelo menos aqueles que ocupam uma posição. Seja ele um líder dentro de casa, você, um pai de família, uma mãe de família, você é responsável pela gestão da sua casa, você precisa planejar a longo prazo. Você não pode viver só o imediato, aquilo que está acontecendo agora, viva hoje e amanhã, sabe-se lá o que vai acontecer. Não, nós precisamos ter esse olhar sobre o futuro, sim. Então, Provérbios nos ensina aqui, isso fala da maximização das oportunidades. 3 coisas eu quero ressaltar com você. É preciso disciplina para planejar a longo prazo. Tem que trabalhar na disciplina. E disciplina é uma coisa que se aprende nas pequenas gestões. Uma coisa interessante, né? Isso é uma coisa interessante e eu aplico e tento aplicar isso à minha vida. O micro representa, de alguma forma, o macro. Aquilo que nós fazemos em pequenas gestões representa aquilo que potencialmente faríamos também em grandes gestões. Já viu aquele versículo? Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, aquilo que fazemos no pequeno representa o muito. A disciplina, a ausência de disciplina em algumas coisas, de regularidade, por exemplo, a disciplina tem muito a ver com regularidade, né? A pessoa ser uma pessoa regular, uma pessoa que está ali regularmente fazendo determinadas coisas, ali tanto promovendo coisas quanto fazendo manutenção das coisas que ela já promoveu. Então, é um fator desafiante para todos nós, mas é necessário. Para quê? Para que a gente desenvolva disciplina. A disciplina tem a ver com a preservação de comportamentos, de ações. Então, planejamento a longo prazo é disciplina, precisa haver disciplina. Ele está ali num contraponto à ansiedade dos resultados imediatos. Então, a pessoa que gosta muito de resultado imediato, ela tem dificuldade com o planejamento a longo prazo, exatamente por ser viciada em resultados rápidos. Então, ela precisa distanciar os resultados para aprender, talvez, controlar um pouco esse ímpeto, essa ansiedade, esse desejo de ver os resultados, começar consigo mesmo a travar uma conversa, uma batalha ali mínima, para que ela consiga de alguma forma, fugir à sua capacidade de autogestão, pedir ajuda profissional
para regular isso, para organizar isso de uma forma melhor. Então, é preciso disciplina para o planejamento a longo prazo. Outra coisa importante, é preciso também orientações do Espírito Santo. Nós estamos estudando aqui liderança à luz da palavra de Deus. Então, nós não podemos negligenciar o aspecto espiritual da liderança. A Bíblia nos diz que toda autoridade foi dada por Deus. Então, nós precisamos de orientação do Espírito Santo. Então, um Deus que dá autoridade ao líder está disposto também a encher este líder do Espírito Santo. Então, é importante que você, ocupando uma posição de liderança, reivindique esse direito que Deus está disposto a lhe conceder. Reivindique o direito de ser cheio do Espírito Santo. Se você é um pai, se você é uma mãe, se você é um dono de um negócio, se você lidera uma equipe pequena ou grande, reivindique o direito de ser cheio do Espírito Santo. Diga para Deus: Pai, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Eu preciso ser cheio do Teu Espírito. É um direito se o Senhor me deu, me colocou nessa posição de liderança, de destaque, para pensar, não para ser melhor do que ninguém, mas para ajudar outras pessoas, que o Senhor me encha com o Teu Espírito, para que eu possa fazer aquilo que o Senhor me designou para fazer. Então, reivindique isso. E também nós precisamos aqui de conselhos de pessoas tementes a Deus. Conselhos de pessoas tementes a Deus, para avaliação dos nossos planos. Nós precisamos ter esse hábito. Esse hábito também precisa ser desenvolvido, de compartilhar projetos e submeter esses projetos a olhares de terceiros, de pessoas que temem a Deus, que podem trazer uma contribuição para aquilo que nós estamos planejando fazer. Então, é importante isso. Às vezes nós desconsideramos, queremos trilhar um caminho muito autônomo e acabamos errando, falhando em coisas mínimas. Então, são importantes essas três coisas que eu acabei de falar para você. Disciplina para planejar a longo prazo, orientações do Espírito Santo, eu disse aqui, reivindique isso para você, e conselho de pessoas tementes a Deus para a avaliação dos planos. Você precisa desses conselhos e você vai encontrar pessoas, porque Deus vai colocar no seu caminho, assim como Ele vai encher você do Espírito Santo. Peça a Deus também para que coloque pessoas no seu caminho, para que essas pessoas possam ajudar você. Então, como nós vamos fazer para potencializar o planejamento a longo prazo? Primeira coisa que eu quero ressaltar com você: todo planejamento é apenas uma tentativa. Então, quando eu falo de potencializar o planejamento a longo prazo, isso não significa que você vai acertar com exatidão todas as suas previsões futuras, que você vai acertar, que vai dar certo, que é isso aqui que vai acontecer. Não. Tudo que nós falamos com relação ao futuro é apenas uma tentativa. E aqui nós precisamos, como seres humanos, nos reduzir, nos humilhar, porque o que nós temos é o hoje, é o agora. Então, do momento da gravação desse vídeo até o momento da exposição a você, agora você assistindo esse vídeo, tanta coisa podia ter acontecido, tanta coisa aconteceu. Então, nós não temos gestão de tudo, nem tudo está aqui nas nossas mãos. Aliás, pouquíssimas coisas estão nas nossas mãos nesse sentido. Então, planejamento é uma tentativa. Então, não torne ou não permita que o seu coração se orgulhe ou se envaideça das suas previsões, dos seus olhares, da sua capacidade de fazer planejamento a longo prazo. Faça, são necessárias. Esse aspecto é um aspecto importante, mas nós precisamos ter esse entendimento aqui que são apenas tentativas. Embora seja apenas uma conjectura ou uma tentativa, não devemos deixar de fazê-la, ou não deve deixar de existir o planejamento a longo prazo. Mas é potencializado quando não negligenciamos Deus. Então, falando aqui do título aí para você que está no slide, potencializando o planejamento a longo prazo. Como potencializamos esse planejamento? Ele é potencializado quando não negligenciamos Deus. E isso significa: enquadre da visão na perspectiva divina. Ou seja, a visão que eu tenho, aquilo que eu planejo para longo prazo, precisa estar dentro da perspectiva divina. Outro ponto, dependência de Deus. Eu preciso depender de Deus integralmente. E, por fim, benefício coletivo.
Deus está de olho nisso. Se os meus planos a longo prazo estão mais voltados para um benefício próprio ou se estão também, de alguma forma, rateados esses benefícios entre os componentes, entre pessoas que participam daquele movimento, dos meus liderados. Então, é muito importante isso, porque Deus que sonda os corações, falei que, em primeiro lugar, a visão precisa estar enquadrada na perspectiva divina. Deus sonda os nossos corações, ele sabe quando um líder está num movimento que privilegia somente a ele. Então, é óbvio que todo líder será beneficiado num movimento que faz. Não existe isso. A questão aqui não é essa. Não pode nem haver recusa dessa condição, porque, por fim, como disse a palavra de Deus, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. A satisfação de Cristo é uma recompensa. A glória de Cristo. Então, sempre haverá uma recompensa para o líder também. Mas o líder precisa ter, em primeiro lugar, o entendimento da coletividade, do benefício coletivo que aquele movimento lhe trará. Daquele planejamento. O que esse planejamento, no que lhe será bom para todos os envolvidos nesse processo. Ou para além desses envolvidos no processo. Então é importante esse pensamento. Deus sonda os nossos corações, Deus conhece os nossos corações. Precisamos ter pureza nesse sentido. Precisamos buscar pureza. E esta é uma luta constante. É a luta entre a vaidade humana e a proposta divina de amarmos uns aos outros. Então, essa luta, ela é constante e nós vamos sempre precisar estar golpeando esse nosso lado vaidoso que quer trazer para si os resultados daquela situação, daquele planejamento. Então, é importante isso. Então, a potencialização do planejamento a longo prazo se dá quando não negligenciamos Deus, e isso tem a ver com o enquadre da nossa visão na perspectiva divina, dependência total de Deus. Se você se envaidecer também e achar que o seu planejamento é tão perfeito que você será chamado como o louco da Bíblia, que planejou, amontoou em celeiros e naquela noite sua alma foi pedida. Então, é importante confiança, dependência total de Deus, porque nós não sabemos o que se dará no amanhã. E entender essa proposta do benefício coletivo. É muito importante que a gente pense nas outras pessoas, que a gente considere as outras pessoas dentro daquilo que a gente planeja. Tá bom? Então, algumas considerações aí sobre planejamento de Paulo, que eu quero trazer para você. Você que leu a lição aí, você apreciou algumas coisas também com relação ao planejamento de Paulo. Existem muitas mensagens que falam que Paulo ele tinha essa característica de um planejamento, ele avançava, às vezes aconteciam situações, ele tinha que mudar de plano, ele tinha que mudar de ideia, e algumas coisas a respeito disso eu vou falar para você aqui. Paulo, então, ele tem essa capacidade, em primeiro lugar, apresentando para você, de ajustar suas estratégias a cada situação. Então, situações surgiam, então ele fazia adaptações. Isso não pode ser frustrante para a gente. Paulo tinha certeza quanto ao seu futuro final, mas enfrentou intercorrências em relação aos seus planos imediatos. Em muitos momentos teve de ajustar as estratégias à situação. Essa é uma capacidade que nós precisamos ter. Nosso plano, eu falei aqui até então de planejamento a longo prazo, você não pode se apaixonar pelo seu planejamento a longo prazo de tal forma que, se qualquer coisa sair do lugar, você fique tão desorganizado que você não consiga mais encontrar o rumo. É importante você ter esse entendimento da necessidade de ajustes a cada situação. Existem situações e você precisa se ajustar a essas situações. Existe, por exemplo, aquele que vai executar um trabalho, existem as ferramentas ideais e existem as ferramentas disponíveis. E às vezes o sujeito vai dizer assim, não, com essa ferramenta eu não trabalho. Ok, tudo bem. Mas pode ser também que ele fique sem trabalhar para sempre, porque aquelas ferramentas não estarão disponíveis por um longo período. Então ele precisa pensar em fazer alguns ajustes. Então é sempre muito importante isso. Isso me faz lembrar de uma vez que eu ouvi uma pessoa dizendo que não cantaria por conta de uma situação técnica que estava acontecendo numa igreja, e aquilo, eu fiquei pensando naquilo, como é necessário a gente se ajustar, como é necessário a gente fazer ajustes aos nossos planejamentos. Então existem planejamentos e a gente vai precisar se ajustar, se adequar, se organizar para que a gente consiga. Então, essa pessoa, na sua talvez ausência de entendimento
dessa questão de adaptação, de adaptar suas estratégias à situação, disse assim, não, não vou porque eu não gosto disso, não gosto daquilo. Pois bem, eu e você precisamos ter esse entendimento, principalmente na posição de líderes. Se esse irmão não líder teve esse posicionamento, você, líder, precisa ser capaz de ajustar as suas estratégias a cada situação, como Paulo fez. Essa, então, é uma habilidade importante que deve estar presente no líder, capacidade de ajustamento. Então, o líder precisa ser capaz de ajustar. Então, o estabelecer de um plano a longo prazo não deve ser algo que impeça você, impeça a mim de sermos pessoas capazes dessa dança, né? De flexibilizarmos, de mudarmos um pouco a estratégia para que ela caiba dentro daquilo que nos é oferecido de condição naquele momento. Tá bom? Outra coisa também que eu ressalto aí de Paulo é não fazer concessões à missão principal. Então, essa flexibilização, ela não atinge a missão principal. Embora Paulo ajustasse suas estratégias a cada situação, ele não abria mão de sua missão principal. Então, aquilo que é missão principal, Paulo não abria mão disso. Então, é importante entendermos que essas adaptações estratégicas aplicadas por Paulo em variados contextos, não atingiam a sua missão principal, a sua missão mais importante. O líder deve ser capaz, sim, de ajustar, mas sem fazer concessões à missão principal. Tá bom? Então, entenda bem isso daí, porque quando nós falamos de ajustes, você pode pensar que tudo é possível, tudo pode ser ajustável. Não. Existem questões que são questões ali que fazem parte daquilo que é entendido como missão principal, como corpo, como base, e nisso nós não vamos fazer concessões nesse sentido. Algumas considerações, então, finais aqui sobre planejamento. E essas considerações finais, você que tem a Bíblia do Executivo, você sabe que lá no finalzinho nós temos textos complementares. Então, cada lição, como essa lição que nós estamos estudando aqui, planejamento a longo prazo, você tem lá os textos complementares, e são textos preciosíssimos, e são desses textos que eu tiro para você, e é desses textos que eu tiro para você essas considerações finais aqui. Vamos lá então, a saber, são 7 considerações. Começa o planejamento com Deus. Então, nós já falamos sobre isso aqui, a importância de ter Deus desde o início do planejamento. Tem aí passagens bíblicas, recomendo a leitura delas. É de lá que eu tiro essa afirmação para você. Comece o planejamento com Deus. Segundo, fé não deve suprimir o planejamento. Então, volto aqui a dizer para você. O texto que está aí é Números capítulo 3, versículo 1 a 20. Achei super interessante. Vou mastigar mais esse texto, vou pensar mais nesse texto, porque Moisés, embora soubesse da promessa de Deus da terra prometida, envia 12 espias. Porque eles precisavam espiar uma terra que eles já tinham direito e sabiam que iam conquistar. O envio daqueles espias, e Deus estava naquele movimento, é para que eles soubessem o que iam enfrentar, para que se planejassem daquilo. Não era para que temessem, mas para que se planejassem. Então é importante isso daí. A fé não deve suprimir o planejamento. Não, eu creio, eu vou vivendo minha vida, eu acredito, tenho muita fé. Não, isso não significa que você deva, em nome dessa fé, deixar de planejar. Bispo Roberto Macalester, pelo menos a expressão que eu ouvi pastores dizendo, atribuindo a ele essas expressões da fé a priori e fé a posteriori. Não tive o privilégio de ouvir de seus lábios essas expressões, mas pastores próximos a ele dizem que ele falava sobre isso. O que é a fé a priori? É a fé que me faz planejar, é que trabalha antes do acontecimento. Então eu vou me organizar, eu vou me antever, eu vou me planejar, vou me organizar. Então isso também é fé. Então quando eu me organizo, de alguma maneira, para enfrentar uma situação, isso não é medo. Isso é uma fé que está funcionando antes. E a fé a posteriori, depois, é aquela fé que depois de acontecido eu preciso crer, preciso colocar aquela situação e depender totalmente de Deus. Então está aí essa palavra para você e espero que isso ajude você a entender aí a importância do planejamento
mesmo você sendo uma pessoa cheia de fé. Aliás, se você é uma pessoa cheia de fé, mais uma razão para que você planeje bem as suas ações. Atenção ao momento apropriado. Nós temos Esther capítulo 5, versículo 1 a 8, que jejua, que ora, que clama, para que ao falar com o rei, e ela vai falar no momento certo. Então precisamos ter uma atenção ao momento certo. Então essas coisas são importantes dentro do planejamento. Qual é o momento? É o momento. Esse é o momento? Qual é o momento certo? Isso é interessante. Planeje, mas não perca o equilíbrio entre o planejamento e as incertezas da vida. Não permita que o seu coração trilhe um caminho de vaidade, de achar, não, eu estou planejando, vai dar tudo certo. Sim, vamos ter fé, vamos colocar diante de Deus aquilo que planejamos, mas vamos ter a humildade de entender e reconhecer que Deus é Senhor de tudo e de todos e sabe a hora certa, o momento certo. Isso vai prevenir você, vai guardar um pouco o seu coração, caso aquilo que você planejar não funcione do jeito que você gostaria que funcionasse. Planeje, mas não desrespeite valores. Acabamos de falar de Paulo aqui, nosso exemplo. Não desrespeite valores. Que o seu plano não passe por cima de valores, principalmente os valores bíblicos. Que aquilo que você planeja não passe por cima de valores. Acho até que seria não necessário falar tanto isso aqui, mas é importante bater nessa tecla, que os seus planos não desrespeitem os valores bíblicos. Então, antes de iniciar um projeto, um plano, pense, confronte esse projeto, coloque esse projeto, como eu disse aqui há 2 slides passados, enquadre esse projeto, essa visão na perspectiva divina. Bom? Proteja o seu plano também. Depois de estabelecido o plano a longo prazo, você precisa proteger esse plano. O que seria proteger esse plano? Dar a ele essa condição de execução. Auxilia, não desista, não é só planejar, colocar no papel e deixar seguir. Não, você precisa proteger o plano. Se você vê, a genealogia, né, de Jesus marca ali uma proteção de Deus, um caminho que Deus vai protegendo para que acontecesse, para que o Messias chegasse. Então é importante, o autor apresenta lá um texto muito relevante, recomendo você a leitura. E por fim aí, coloque os seus planos aos pés do plano de Deus. Deus tem plano. Então o meu plano não é maior do que o plano de Deus. Eu preciso colocar os meus planos aos pés do plano de Deus. Está o texto sagrado aí para sua apreciação. Então, pessoal, são essas as considerações que eu quero fazer com você com relação ao planejamento. Quero desafiar você a ser uma pessoa que planeje. Então, talvez seja importante, depois de uma aula como essa, sentar, olhar alguns aspectos da sua vida, o que você deseja alcançar. Talvez pensar, por exemplo, o que você deseja ser ou onde você deseja estar daqui a 10 anos, daqui a 20, daqui a 30. E é importante pensar e talvez até mesmo pegar um caderno, colocar, escrever algumas coisas, pensar. E assim que você tiver o plano, eu desejo estar nessa posição, quero alcançar isso. Como fazer para alcançar isso? Quais são os planos para alcançar isso? Então, você vai planejar e vai colocar isso diante de Deus. Você pode contar com a ajuda de Deus. Você tem Deus, tem o Espírito Santo para auxiliar você. Então não deixe de planejar. Se você já é líder, planeje para a sua equipe, pense na sua equipe, pense no que você pode fazer, aonde você pode chegar. É importante pensar nisso. O que você pode fazer junto com a sua equipe para que você alcance resultados melhores. Então planeje. Se você amanhã for esse líder, que você não desconsidere esta condição de planejamento. Tá bom? Então, estão aí essas considerações importantes para você. A nossa referência aí, Bíblia do Executivo, traz lições, comentários, que são lições acerca da liderança, fundadas todas em textos sagrados. Então essa foi mais uma aula, e até a nossa próxima aula, se assim Deus permitir.